Um outro assunto de extrema relevância e importância que eu quero tratar com vocês hoje é a respeito da comparação que muitas pessoas querem fazer da geração de energia através das usinas fotovoltaicas e outras modalidades de investimento que tem no mercado. E por que essa comparação é totalmente pertinente e faz muito sentido você, empresário, investidor, olhar para a usina de geração de energia com esse olho, com esse prisma? Pelo simples fato de que o valor investido hoje para que você comece a gerar energia, ele é comparado a aportes que possam ser feitos em fundos de investimento para fazer o teu capital rentabilizar. E aí entra uma comparação muito importante que a gente pode fazer. A usina de geração de energia através dos módulos solares, ela hoje é comparada no mercado a um investimento conservador. E quando a gente fala de investimentos conservadores, nós estamos falando de investimentos de baixo risco, que não envolvem uma flutuação muito grande e um risco muito alto, como é o caso de bolsa de valores ou outras coisas parecidas. Os investimentos conservadores hoje são indexados por índices que nós conhecemos. Se você não lembra de todos eles, eu vou falar a respeito de alguns. O CDI é um muito utilizado hoje, que é a cédula de débito interbancário. O que é isso? É o valor, é a taxa utilizada por um banco para emprestar dinheiro para outro banco atualmente. Os bancos fazem essas transações através de uma taxa que é indexada de nome CDI. E o CDI ele é utilizado para também indexar alguns fundos de investimento conservador. Outra delas é a Selic. E a taxa Selic, ela apresenta flutuações recorrentes com muito mais incidência que o CDI, só que mesmo flutuando bastante, ele tem um comportamento de certa estabilidade quando a gente olha grandes períodos, quando a gente olha médio e longo prazo. Outra taxa muito comum em que as pessoas costumam indexar seus investimentos é no IPCA, que é o índice do preço ao consumidor amplo, a inflação. Nós todos conhecemos o IPCA por inflação. A inflação desse ano, ela está sendo muito discutida, especialmente porque o consumidor está sentindo no seu bolso um impacto muito maior do que os índices que estão sendo divulgados. Agora, o que vale para fins de investimento é o valor, é o índice divulgado pelo Banco Central, é o índice divulgado pelos meios oficiais. Então esse é o que nós levamos em conta para levar em consideração a rentabilização de um investimento indexado pela inflação. E o outro é o IGPM, que é um indexador muito utilizado para fazer contratos de aluguéis. Como muitas pessoas, historicamente no Brasil, têm um conceito que é muito válido de que o imóvel é um investimento bom, tanto no longo prazo quanto para consolidação de patrimônio, vale falar do IGPM, porque o IGPM é um dado utilizado também para indexar alguns investimentos. Agora, o que eu quero dizer para vocês é a respeito da comparação disso. Por exemplo, o CDI esse ano de 2022, ele está dando uma taxa de 13,15 ao ano. A Selic, a taxa Selic, ela passou por várias mudanças, agora recentemente ela teve mais um reajuste, ela saiu de um índice muito baixo que estava num passado não muito distante e agora ela está em 13,25, a taxa Selic nesse momento. O IPCA, que é a inflação, agora, medida em junho desse ano, estava dando um índice de 5,49 pontos percentuais. E o IGPM, o IGPM desse ano está operando em 8,16. Então isso na prática quer dizer o quê? Que se você faz um investimento indexado pelo IGPM, você vai ter um retorno anual de 8,16. É bom? Sim, porque você vai ter um retorno de investimento maior do que é a inflação, por exemplo. Então o teu dinheiro vai capitalizar. Se você coloca em CDI, o CDI está dando praticamente o dobro do que está dando a inflação. Selic é a mesma coisa, também está dando um pouco mais do que o dobro, quase o triplo do que está dando a inflação. Agora, o investimento feito em geração de energia através das usinas fotovoltaicas, a gente pode dividir em duas categorias: os consumidores de baixa tensão e os consumidores de alta tensão. Quem são os consumidores de baixa e de alta tensão? Se você pega a tua conta de luz agora, da tua casa ou da tua empresa, você olha na conta de luz e está escrito que você, do lado do número do medidor, do relógio de luz lá, está escrito a palavra monofásico, bifásico ou trifásico,
isso significa que você é um consumidor que recebe energia em baixa tensão. Agora, se você pega a conta de luz, geralmente da sua empresa, e você vê que uma das cobranças tem o nome de demanda, isso significa que você paga uma demanda contratada, que é uma disponibilidade de potência de energia para o teu endereço, e isso diz que você recebe a energia da concessionária em alta tensão. E hoje, quando você faz um investimento numa usina fotovoltaica para atender a necessidade de um consumo em baixa tensão, o retorno de investimento anual que você tem é de 28,08%. Isso quer dizer que mensalmente você tem um retorno de investimento de 2,34% ao mês. Na prática, isso quer dizer o quê? Que se você faz um investimento numa usina de 500 mil reais, o valor que você vai receber líquido ao mês, que você vai deixar de pagar para a concessionária, que você vai deixar de pagar para a Copel ou para a concessionária de energia que te atende, é mais de 10 mil reais por mês. E se você comparar o investimento em usina fotovoltaica com qualquer uma dessas modalidades de investimentos conservadores, olha a diferença. Um dos melhores indexadores que tem hoje é o CDI, que dá 13,15% ao ano. A usina fotovoltaica dá 28% ao ano. E se você é um consumidor de alta tensão, isso significa que o quilowatt-hora que você paga para a concessionária de energia é um pouco mais barato do que o consumidor que opera em baixa tensão. E só que o retorno de investimento que você tem quando você faz uma usina para atender a necessidade de um consumo em alta tensão é de 22,3% ao ano. Ou seja, mesmo que o valor do quilowatt-hora você pague significativamente ou ligeiramente mais baixo do que um consumidor de alta tensão, ainda assim você tem um retorno de investimento anual que é 10 pontos percentuais acima dos melhores investimentos conservadores que tem no mercado. Então eu queria trazer isso para vocês porque é um dado de extrema relevância para você que ainda está em dúvida se vai fazer o sistema de geração de energia com os módulos fotovoltaicos. Uma coisa bem importante que você deve levar em consideração é que o empresário, nós aqui na CNF temos uma especialização muito contundente no atendimento de indústrias e grandes empresas. Então você, empresário, sabe como funciona o teu fluxo de caixa. Você sabe como funciona a rotina de desencaixes de valores que você tem que tirar do seu caixa para fazer pagamentos. Por que hoje tantas empresas estão fazendo a sua energia, a sua usina para geração de energia através dos módulos fotovoltaicos? Porque quando você vai fazer o financiamento disso aqui, você praticamente vai trocar o valor que você está economizando de conta de luz pelo valor da parcela. E mesmo que esse valor de parcela no início fique um pouco maior do que a tua conta de luz, os bancos hoje têm oferecido taxas que giram em torno de 1,4 a 1,7 ao mês para você fazer a compra do teu sistema fotovoltaico através de financiamento. No ano, se a tua alíquota de empréstimo for de 1,7, isso significa que na prática você vai pagar o ano de juros 20,77%. Para você comprar a tua usina, para você fazer o investimento da tua usina através de financiamento. Só que o retorno é de 28%. No consumidor de alta tensão é de 22%. Então, mesmo você tomando capital e pagando juros bancários para fazer o investimento na tua usina, o retorno que ela está te dando é suficiente para pagar, inclusive, a despesa financeira que você tem para tomar o capital e não precisar tirar do seu patrimônio, do seu fluxo de caixa ou de outras aplicações que você tenha. Então é muito importante você levar isso em consideração. Se você está em dúvida ainda se é um bom negócio, está aqui a resposta. Todas essas informações nós podemos levar para você, para apresentar para a tua empresa, e a única coisa que nós precisamos é fazer uma análise prévia da tua conta de luz. Se você entrar em contato conosco na CNF, através do nosso Instagram, através do nosso site ou através dos nossos telefones, nós podemos fazer essa verificação levando em conta a tua necessidade sem custo algum. E aí nós levamos até você, te apresentamos e vamos ter uma imensa satisfação de te apresentar o tamanho de retorno que você pode ter uma vez que você decide investir em energia solar, tá certo? Conte conosco, estamos à tua disposição.